Oi, YouTube! As senhoras estão boazinhas? Então, menina, que a Viva sempre aparece, não é mesmo? Foram tantos meses longe. Tô aqui sentada na minha cadeirinha, no meu canal, no meu local de gravação. Clássica Dislexia já começou assim, nos primeiros minutos de canal, de vídeo. Muito que bem, estava aqui me ajeitando com meu belo chazinho pra gente papear. Vocês estão tão longe, eu acho que eu vou trazer vocês mais pra perto. Deixa eu ver. É assim, menina. É o famoso, quem sabe, faz ao vivo. Vixe, como tá descentralizado. Calma, eu não me lembro mais como é que faz isso. Mas eu gostaria de dizer que ele não é um vídeo que vai ser assim um ensinamento muito grande, talvez. Eu não tenho exatamente um tema para esse vídeo, é muito mais um bate-papo mesmo. Pra gente conversar sobre tudo que aconteceu nesse tempo que eu tive longe do YouTube. Então já sentei aqui, já estou com o meu belo, não sei se vai dar pra ver, chazinho, ó, aqui. Ai, não vai dar pra ver. Chazinho, vocês estão vendo, né? E aí a gente vai conversar. Engraçado que no chazinho o negocinho que tem escrito é o tempo é valioso. Mas a gente vai tomar esse tempo valioso para fofocar sobre tudo que aconteceu. Bem, quando eu comecei esse canal, em abril de 2025, eu acho que eu não tinha noção do quanto ia dar trabalho. Roteirizar vídeo, pesquisar tema, roteirizar vídeo, gravar, editar, fazer thumbnail, fazer descrição, programar para sair ou então postar ao vivo. E eu coloquei uma meta muito irrealista para o que eu deveria fazer. Por quê? Inicialmente, eu sempre quis muito gravar vídeo pro YouTube. Eu fazia vlogs, gravava no meu celular e deixava guardado vlogs quando eu era adolescente, lá com os meus 15, 16 anos, quando esse formato começou a surgir, a ideia desse formato começou a surgir. Acompanhava na época Nina Secrets, Boca Rosa, enfim, as grandes blogueiras, influencers, hoje empresários. E cara, eu amava. Mas quando eu decidi fazer esse canal, eu também decidi que ele fosse um conteúdo e tivesse uma relação com o meu trabalho. Mas no frigir dos ovos, como diria o ditado, foi muito além, me exigiu muito mais do que eu podia, do que eu achava que eu ia dar conta. Primeiro que eu coloquei uma meta de postar toda quarta-feira. Então era uma vez por semana, e eu não conseguia gravar muitas vezes os 4 vídeos de uma vez, eu não conseguia editar. Começa daí, era eu que fazia tudo, né? Temos aí um problema, ainda vai ser eu que vou fazer tudo, mas eu coloquei ideias, então aqui já vai o spoiler. Estamos voltando. Gente, isso tá caótico demais. Eu não vou começar a gravar de novo. Então a gente vai assim, na verdade. Quem já viu outros vídeos meus provavelmente deve ter visto que eu sou disléxica. Quem me acompanha no Instagram sabe disso. Então tem hora que minha mente vai pra todos os lugares ao mesmo tempo. É igual aquele filme Tudo em Todo Lugar. Sou eu. Mas vamos lá, alinhar. Vamos voltar com o canal. Vamos já estar com o canal provavelmente quinzenalmente, todas as de quarta em quarta, porque eu vou intercalar também com a newsletter. Durante esse período que eu fiquei fora, eu lancei uma newsletter no final do ano passado, em outubro, novembro. E aí eu decidi que uma semana vai ser newsletter, uma semana vai ser um vídeo no YouTube. Então começamos por aí, beleza? Beleza. Segundo, eu ainda estarei fazendo tudo e, como eu disse, quando eu comecei eu não mensurei a quantidade de coisas, então eu também não vou me pressionar. Eita, por algum motivo, nessa quarta eu não vou conseguir liberar vídeo, porque eu tô trabalhando muito, porque eu tenho muita demanda. Inclusive, quando eu comecei o canal, eu tinha 10 mentoradas e assim, foi quando eu estava no auge do meu burnout,
porque eu fui diagnosticada com burnout em dezembro de 2023 e criei o canal. No caso, comecei a postar, né? Criado já estava há muito tempo. Em abril de 2024. Então, eu surtei mesmo. Eu acho que eu tava tocando as ideias. Eu acho que não estava tocando as ideias. E aí, essa é a minha ideia, tá? A gente vai voltar pro YouTube. Até porque eu gosto muito de fazer isso aqui. Eu consumo muito conteúdo do YouTube. Eu tirei 30 dias de férias agora no final do ano. Inclusive, estamos falando em 15 de janeiro. Vocês devem assistir isso dia 17 de janeiro, eu acho. Ou eu tô doida? Não, 19. Hoje é 19. Para! Hoje é 19. Então, vocês devem assistir isso dia 21. E aí eu voltei a trabalhar dia 13. Eu saí de férias dia 13 de dezembro. Passei 30 dias completamente offline em todas as redes sociais. Desinstalei tudo. Instagram, TikTok, Threads. Eu deixei só o WhatsApp Business mutado no silencioso, arquivado. E o WhatsApp normal, porque eu tava falando com a minha família e com os meus amigos. E aí tirei 30 dias off, mas uma coisa que eu não deixei de fazer foi assistir vídeo pro YouTube. Eu gosto muito, mesmo, real dessa plataforma. Então, quando eu tava organizando o meu planejamento, eu vi que fazia sentido eu voltar. Ainda não exatamente sabendo ao certo como. Eu sei que provavelmente vai ter vlog, vai ter um Diário da Mentora /vlog, que eu ainda não sei se vai ter esse nome ou se vai ter outro nome. Enfim, na semana que vem, porque isso tá saindo dia 21. Na semana seguinte não vai ter, então provavelmente na primeira semana de fevereiro. Vai sair um vlog que eu tô gravando desde quando eu voltei. E é isso. Estamos de volta. Vamos fazer acontecer. Mas calma que o vídeo ainda não terminou. A gente ainda vai copiar sobre o ano passado. Mas não tô me colocando toda a pressão do mundo. Sabe? Eu tenho a consciência de que eu tenho muitos pratinhos na minha mão. Eu ainda tô editando, ainda vou ser a pessoa que vai editar esses vídeos, ainda vou ser a pessoa que vai fazer thumbnail, ainda vou ser a pessoa que vai fazer todas as minhas demandas de trabalho, enfim. Mas o objetivo é daqui pro fim do ano ter um editor. E aí eu acho que isso vai facilitar bastante o processo. Um editor, inclusive, para todos os meus vídeos. Porque até pro Instagram tá pau editar. Bem, terminando essa parte do recado, o que é que eu pensei em a gente papear? Sobre um assunto que é vulnerabilidades do negócio, que não necessariamente as pessoas conversam muito. E aqui especificamente eu vou falar vulnerabilidades do meu negócio, beleza? 2024 foi um ano muito intenso. 2023 foi um ano muito intenso, muito difícil. Foram 2 anos em que eu cresci muito como negócio. Na verdade, em 2023 eu cresci muito como negócio. Em 2024 eu dei uma amadurecida como negócio. Mas também eu tive uma pequena queda no meu crescimento de clientes e etc. E eu fiquei pensando, cara, as pessoas não falam muito sobre isso, né? Sobre as dificuldades reais quando você empreende. Mesmo que você já empreenda 6 anos, no meu caso. Mesmo que você já tenha ali uma base de clientes fiéis e consolidada. Mas as pessoas não falam muito sobre essas dificuldades. Eu acho que isso é interessante de abordar nesse primeiro vídeo, porque tudo resulta no fato de eu ter sumido daqui também. Quando foi em 2023, no final, em 2022 eu tinha tido um burnout, consegui sair. E simplificando a palavra burnout para vocês, é uma depressão. É que burnout é um nome mais comercial, mas é uma depressão decorrente do trabalho. E aí eu já tinha tido outros, esse foi o meu 5º burnout, eu já tinha tido outros, mas o de 2023, que foi diagnosticado no final do ano, eu não consegui sair. Eu tirei uma pausa de 30 dias também, como eu fiz esse ano, inclusive virou ritual, farei todos os anos com toda certeza. Mas eu não consegui sair, eu tô olhando pro lado, porque eu tô vendo se tá tudo bem aqui. Eu tenho pouco tempo de gravação, tenho que excluir as coisinhas do celular. E aí, em 2023 eu tive esse diagnóstico, eu passei 30 dias afastada, mas eu não me desconectei completamente.
E eu senti que eu não voltei super recarregada, mas eu voltei tentando. É o famoso cair atirando. E aí já no começo, no primeiro trimestre de 2023, eu comecei a fazer um reposicionamento da minha marca, né? Eu entrei para uma mentoria, no movimento dessa mentoria eu também fui organizando a minha marca, fiz o reposicionamento, fiz o que tem aí no canal, tem o vídeo tem o vlog do dia da execução do reposicionamento, no caso, das coisas que a gente gravou e etc. E eu queria muito começar tudo isso. Só que eu comecei em 2024 a tentar abraçar o mundo com as pernas. 2025. Gente, não é 23 para 24. É 24 para 25. A gente tá em 26. O surto, meu pai. A gente tá em 2026. Então foi tudo que eu falei 23 para 24 era 24 para 25, ok? Substituam 23 por 24 e 24 por 25. Hã? E aí, no final de 2024 eu tive diagnóstico, saí de recesso, voltei em 2025 querendo abraçar o mundo com as pernas, querendo fazer tudo acontecer. Tem uma foto, se eu achar eu coloco aqui, toda uma estratégia que eu fiz envolvendo YouTube, TikTok e Instagram, e aí depois de newsletter e etc. E foi tudo ficando pesado. Conversando com uma amiga recentemente, ela me falou isso. A gente meio que perdeu a inocência do novo, talvez, né? E a gente queria fazer tudo muito perfeito e tudo muito bem feito, mas além do bem feito, perfeito e tudo demais. E aí a gente hoje olha pra isso de uma outra forma, disse, cara, real. Né? E aí em 2025, no primeiro trimestre, eu fiz todo o processo de reposicionamento, saiu no dia do meu aniversário, o vídeo do manifesto, o lançamento do canal no YouTube. E aí passou-se o primeiro trimestre, passou-se o segundo trimestre, e eu comecei a ter dificuldades nas vendas. Eu aumentei os preços dos meus serviços. E foi porque você aumentou? Não, porque aumentar acabou qualificando. Eu tive menos clientes, mas menos dor de cabeça. Então, eu estava certa quanto a isso. Contudo, porém, entretanto, todavia, eu estava num processo de migração de público. Ainda estou num processo de migração de público. Eu cheguei até a gravar um vídeo pro Instagram sobre isso, mas eu estava muito abusada para editar na época. E aí eu acabei excluindo e não postando. Mas, quando você passa por um processo de transição, e essa é a segunda vez que eu passo por isso, porque a primeira foi quando eu saí de social media para mentora. E agora quando eu tô realmente saindo de um público para um outro público mais alinhado com os meus valores, mais alinhado com a minha marca, mais alinhado com o que eu acredito, né, de vida, de construção e etc. E aí, durante esse processo, eu comecei a ter muitas baixas. Clientes antigos foram finalizando o contrato, por N motivos inclusive muito pessoais, que eu não tinha como competir, sabe? Compra de carro, de apartamento, e aí não renovando o contrato. Ao mesmo tempo eu estava renovando o público para a estrutura nova da mentoria, porque quando eu fiz o reposicionamento, eu não mudei minha identidade visual e eu não mudei, eu acho que foi basicamente isso, mas eu mudei toda a estrutura do meu negócio. E aí, o circo pegou fogo. E a palhaça, ó, gritando o sinal aqui. Porque, basicamente, eu comecei a ficar sem cliente, ficar sem renda e ficar desesperada, sem saber o que fazer. Ao mesmo tempo, voltei a ter todos os sintomas do burnout, voltei a trabalhar muito. Eu tenho um lembrete da minha mesa que é sobre trabalhar mais de 8 horas todos os dias. Então eu vou ter que trabalhar 14, 12, 14, 16 horas. Teve um dia que eu cheguei a trabalhar 18. E aí eu vi todo esse padrão se repetindo. Quando deu... Em outubro a gente teve o rumo. Eu estava acabada no rumo. Tinha 1 milhão de coisas acontecendo nos bastidores. Tinha muita coisa, tinha muito desespero, tinha muito medo, tinha muito surto,
Tinha muita coisa acontecendo. E aí, depois do rumo, eu fiz, não dá mais. Eu não consigo, continuar nesse ritmo. 2, eu não consigo sustentar meu negócio se eu não tiver mentoradas. Então, pera, o que é que tá acontecendo aqui? Onde foi que eu errei? O que é que eu preciso entender que eu ainda não entendi? Porque não necessariamente precisava ser um erro, poderia ser uma falta de entendimento. E aí eu parei para refletir de fato. Né? Fechei as vagas das mentorias, deixei só vaga para consultoria, na verdade são 4 vagas. Fui conversar com minhas mentoras, dizer, olha, eu tô com esse problema. A gente foi tentar reestruturar, ainda estamos passando pelo turbilhão. E eu sei que tem muita gente que vai dizer, ai, mas você tá falando isso, as pessoas vão desconfiar de você. Meu amor, se você quiser desconfiar, você vai desconfiar de qualquer jeito. Eu sei que eu sou capaz de fazer o seu negócio ficar bom. E não é porque eu tô dividindo a vulnerabilidade. Já diria Brené Brown, a coragem de ser imperfeito. Nem sei se dá pra ver, mas esse livro sempre vem na minha cabeça nessas horas, assim, de não ter medo de falar. Porque eu posso cuidar de negócios, orientar negócios e estar passando por uma dificuldade dentro do meu negócio. Uma coisa não impede a outra, mas tem um motivo, tem uma justificativa e já tem um plano traçado que está em desenvolvimento. Então, 2025 foi muito transformador, de muitas formas. Ver a Luzir, que é a minha empresa, minha sociedade com Kel, que é focada em empresas de médio porte, médio e grande porte. Então, hoje na minha empresa sozinha, pessoal, a Steinco, eu cuido de micro e pequenas empresas. Na Luzir a gente já trabalha médias e grandes empresas, né? Então teve a Luzir, o rumo foi incrível, foi um sonho. Foi assim, tudo que a gente sempre quis e mais um pouco. O rumo foi sensacional, apesar de todo o cansaço, apesar de todo o desgaste. O rumo foi incrível. Então não só tivemos momentos negativos, né, durante o nosso ano. E teve muito alinhamento interno. Eu comecei a perceber que eu estava me perdendo de fato. Eu comecei a perceber, vocês não estão vendo, eu estou mexendo minha mãozinha aqui do lado, acho que vocês só estão vendo o braço mexer. Mas vamos. Eu comecei a perceber que eu estava me perdendo de fato. Eu comecei a notar que eu estava com medo de ser eu. Eu estava com medo de ser colorida, de rir. Cara, é a coisa que eu mais amo fazer, eu tava com medo de rir. Minha foto do perfil tinha mudado. Porque eu tava tentando, mais uma vez, me adequar ao mercado. E mais uma vez eu me parei e disse, não, pera, não é assim que vai funcionar. Não é essa Rayane que eu quero. Eu luto tanto por essa questão do ninguém tem que nada, não dá pra ver, mas tá bem aqui em cima da minha cabecinha. Que eu não posso fazer isso desse jeito. E aí eu fiz o que é que eu amo. E foi quando veio a newsletter. Eu amo escrever. E eu morria de falta desde o blog, que eu não escrevia tanto quanto eu escrevia na newsletter. Quanto eu escrevi na newsletter. Então, eu realmente trouxe a Notas de Revolução. Inclusive o link está aqui embaixo. Faça o favor de se inscrever. Quinzenalmente, nas sextas-feiras, chega às 10 da manhã. Às vezes um pouquinho mais tarde, às vezes um pouquinho mais cedo. Depende do meu humor para terminar de ter escrito. Acho que foi, tá certo. E aí eu minimizei ao máximo a minha produção de conteúdo. Então eu fui pra tipo 1 ou 2 vídeos no Instagram, geralmente cortes de mentoria ou carrosséis fáceis e práticos de fazer. Transformei ele extremamente orgânico. Não fiquei mais com designer, fiquei só com fazendo, tipo, tirava uma foto, pegava uma foto no ensaio, fazendo no próprio iPhone, com letra manual e postei. Eu comecei a recalcular mesmo a rota, né? Finalizei muitos clientes que precisavam, que estavam presas, revi contratos, comecei a fazer uma revolução e saí de férias. Passei 30 dias sumida, desaparecida, e aí voltei querendo fazer acontecer com calma,
né? Eu tô na crise dos 30 também, me perguntando quantas vezes nas férias eu quis... eu registrei minha marca também ano passado, ainda tá em processo, mas está em mentoria, método Ressurgir e a mentoria Revolucionar estão em processo de registro. Isso foi um dos marcos de mais orgulho, assim, dessa trajetória. Caso você não esteja entendendo, o nome da minha marca era RS Gestão e Marca, mas já tinha alguns RS registrados que eu achei que era o momento de mudar o nome da empresa e registrá-lo. Então se transformou em Stay & Co. Porque a ideia é que ele cresça muito mais. Durante as férias eu pensei inúmeras vezes em fechar essa empresa e abrir outra. Eu me encontrei no bordado, amo bordar, tô apaixonada. E aí eu disse, vou fazer uma empresa de bordado assim, do nada. Vou começar a vender meus bordados, porque eu tô cansada. E aí tem um momento muito mágico, no dia 13, que foi o momento que eu voltei para esse escritório, porque eu só entrava aqui para limpar, basicamente. E aí dia 13, quando eu sentei na minha cadeira, na frente do computador, com todo o meu nervosismo, com toda a minha ansiedade, na semana anterior eu tinha passado uns dias sem dormir, com medo de voltar, que eu parei, eu olhei pra tudo dentro desse escritório, eu disse, cara, eu amo o que eu faço. Eu tô frustrada por muitos pontos, principalmente por expectativas que não necessariamente foram minhas, mas que ao ver o mercado eu acabei me colocando. E eu disse, eu amo o que eu faço. Eu não quero mudar. Mas não quero mudar o que eu faço, mas eu preciso mudar o como eu faço. Então, revi as estratégias de comunicação, fiz algumas alterações no foco, né, de planejamento de vendas, que eu tive a ajuda de Kel para construir também, tive a ajuda de Amanda para me orientar nesse processo também. E aí comecei nesse movimento. Primeira semana terminou, começamos a segunda semana de trabalho hoje. Eu disse, eu preciso sentar, gravar vídeo, conversar com a galera do YouTube e voltar antes do vlog desses 15 dias aí de trabalho. Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sincero, honesto. Eu não toquei no meu querido chazinho, porque estava aqui falando igual uma matraca. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse papo. Esse canal ele não vai se resumir só a coisas de branding, a coisas de design, a coisas de empreendedorismo. Eu tô querendo fazer uma grande miscelânea, então se do nada eu aparecer com coisa completamente aleatória aqui, saibam que é porque eu tô testando. Eu tô testando coisas, eu tô testando formatos, eu tô testando forma de me comunicar. E eu acho que isso é bonito, tem uma beleza por trás disso, nesse processo de desenvolvimento e crescimento. Então vamos embora, que 2026 seja incrível, que esse vídeo não envelheça mal. E eu quero continuar aqui com vocês, porque eu amo esse espacinho da internet chamado YouTube. Um beijo nas senhoras e até o próximo vídeo. Raio do futuro que tava editando o vídeo e percebeu que esqueceu de fazer uma finalização. A blogueira e youtuber semi-morta, não é mesmo? Então não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar. É muito importante para esse desenvolvimento do canal, principalmente com essa parada e esse recomeço. Então botem um like aí de vocês, não vai cair o dedo, dá like no vídeo. Não esqueçam de comentar quais são os assuntos que vocês querem que eu traga aqui, o que vocês querem ver mais por aqui. Me contem se vocês gostaram da edição também. Deu um trabalhão pra fazer, mas eu amei esse estilo de edição, eu me diverti horrores fazendo. E compartilhem para que esse canal cresça. É isso. Beijo!